a câmera porque eu tô com uns problemas aqui, cara. E é bom também que fica melhor a conexão. Falando nisso, para melhorar a conexão, eu vou ter que sair por 5 segundos e já volto. 5 segundinhos. Tá legal. Como prometido. Muito bem. Então, o negócio é o seguinte, ó. Eu estou falando sobre a distribuição normal porque ela é importante. Você viu ela lá nos desenhos dessa coisa, né? Lá no seu PDF. O que é isso aqui? Isso aqui é uma curva que descreve a probabilidade de algo ocorrer. Então, eu falei para você sobre uma loja que você pretende fazer 100 gramas, né, um salgadinho de 100 gramas. Então, você pode reparar que o pico aqui, ó, está justamente no meio, né, dessa curva. Esse meio seria os 100 gramas, no exemplo que eu estou imaginando aqui, né? Poderia ser outra coisa. E assim vai. Então, é uma curva que vai descrever a probabilidade, ok? Por hora eu estou te resumindo isso. Agora eu vou falar um pouco mais especificamente as coisas. Aí tem essas letras que eu não conheço, né? Tem um H que é de cabeça para baixo, tem O esse. H de cabeça para baixo é o Mi, a letra grega Mi, que é a primeira vez que alguém chama isso de H com cabeça para baixo, mas é verdade, eu nunca tinha reparado. Ah, Que louco. O Mi é a média, tá bom? Então, como eu falei para você, a nossa média aqui era 100 gramas de salgadinho, mas vai ter pacotinho que vai vir com 102 gramas, outro que vai vir com 95 gramas. Pouquíssimos pacotes vão vir com muito mais que isso, pouquíssimos com muito menos. Então, se você reparar bem, quanto mais longe da média, mais baixo vai ficando a curva, tá vendo? tô vendo. Justamente, essa altura da curva indica que a frequência que isso ocorre é baixa. Bem, novamente, eu vou falar mais sobre isso no futuro, mas de fato tem um monte de letras estranhas que, se você não estudou, né, os assuntos anteriores, das páginas anteriores, fica difícil saber o que é. Mas basicamente o H virado para baixo é o Mi, que é a média, e Tem o O quadrado, né? esse O esquisito aqui é o sigma, também é uma letra grega. Tem aquele, Ele é o desvio padrão. tem o ômega também, mas esse não Ômega. entra. Bem, deve ter um ômega em algum lugar aí, mas quando a gente chegar lá, a gente vê. Tá. Por hora, a gente está vendo aqui só o sigma e o mi, que vão ser caras importantes. Mi é a média, sigma é o desvio padrão. Veja, eu estou falando de desvio padrão como se fosse algo que você já entende, mas, novamente, você não viu esses conteúdos ainda. Mas eu vou te resumir o que é desvio padrão, para que quando eu falar, você já saber mais ou menos o que é. Desvio padrão é quanto, em média, um dado aleatório se distancia da média. É quanto, em média, um dado aleatório se distancia da média. Então, uma distribuição de dados, ela pode ter um desvio padrão alto, um desvio padrão baixo. Por exemplo, digamos que você tenha uma sala de aula que todo mundo tirou 7. A média dessa sala, a média de nota dessa sala é 7, concorda comigo? Concordo. Certo. Mas você pode ter uma sala também que um tirou 9, o outro tirou 5. Um tirou 8, o outro tirou 6. A média é 7. Mas, vamos dizer, os dados não são iguais, né? Não é todo mundo 7. Porém, a média continua sendo 7. Né? Se você somar isso aqui e dividir por 4, dá 7, né? É, tudo bem, vai dar certo. Vai dar 7, mas não são todos 7. Ou seja, aqui você tem um desvio padrão. Aqui você pode dizer que, em média, existe uma quantidade aqui que se desvia da média. Se eu pegar um dado aleatório aqui, eu vou ver que tem uma quantidadezinha que se desvia da média, mas na prática dá 7. Veja que isso é muito importante, né? Vou te dar um exemplo, porque, né, os teus problemas são bem aplicados, né? Então é importante você entender a partir de exemplos. Se tu tivesse uma coisa mais teórica, eu seria mais teórico. Imagina que você quer abrir uma loja de roupa, você faz um estudo de campo para ver qual é a média de pessoas no bairro que você vai abrir, a média de idade das pessoas no bairro que você vai abrir. E você nota que a média é 20 anos. Então você abre uma loja para jovens, né? Só que quando você abre, ninguém vai lá na sua loja. E o motivo é o seguinte: apesar da média ser 20 anos, nessa cidade só moram vovozinhas e netinhos. Ou seja, só pessoas muito novas ou muito velhas, Entendi. que na prática da média é 20. Mas não tem ninguém com 20. Ou seja, nessa situação, o desvio padrão é muito alto.
Uma situação que é um desvio padrão muito baixo é, por exemplo, numa escola, né? Todo mundo lá tem, ou numa faculdade, todo mundo lá tem 20 anos na turma. Então o desvio padrão é baixíssimo, porque todo mundo tem 20 ou próximo de 20. Pegou a ideia? Entendi. Então, isso vai modificar o teu gráfico, vai modificar a conta que você faz, né, etc. Então, o que a gente está vendo aqui? Olha só, a gente está vendo que a distribuição normal ela depende muito desse desvio padrão. Por quê? Primeiro, na estatística, tu tem que gravar o que eu vou falar agora. A área abaixo das curvas dá a probabilidade de que algo ocorra. Portanto, se você somar toda a área, toda, lá do menos infinito até o mais infinito, se você somar tudo, a resposta dá 1. A área é 1. Ok? Se você usa uma curva gaussiana assim normalizada. Usei umas palavras feias, mas é isso aí. Gaussiana normalizada. É isso mesmo. Esse sim serviu bastante na época da pandemia, por cima. O que nós temos aqui? Nós temos a média, por exemplo, o caso ali do salgadinho ou da idade das pessoas. E se tu tá falando de uma distribuição normal, por isso que todos os problemas lá tá falando, considere uma distribuição normal, ela segue a regra que eu vou te mostrar agora. Se você tem o valor da média mais o desvio padrão e o valor da média menos o desvio padrão, a área entre essa região te dá 68,27% de probabilidade de acontecer. Então, vamos fazer uma suposição, uma coisa curiosa. Digamos que a gente esteja falando lá do nosso salgadinho, que a média é 100 gramas. E vamos dizer que o desvio padrão é 5. 5 gramas. É um desvio padrão alto, né? Os salgadinhos vão, então, vamos dizer assim. O que isso significa, né? Se eu fiz as minhas medidas e concluí essas coisas que eu escrevi aqui, significa que eu posso dizer que 68,27% dos meus pacotes de salgadinhos vão ter entre 95 gramas e 105 gramas. Pegou a ideia, cara? 95 gramas, 105 gramas. Porque é 5 para trás, ó, média menos 5 e média mais 5, tá vendo? Acho que eu entendi. Então você pode dizer isso. Agora, se você pegar mais um desvio padrão, né? Ou seja, 110, 90, você vai ter quanto? 95,45% dos pacotes de salgadinho. E assim vai. Quanto mais você, vamos dizer assim, amplia a sua visão, mais porcentagens da sua curva aqui você está pegando, certo? Certo. Então acaba virando um trade-off, né? Um custo-benefício aqui. Entende o que eu quero dizer? Você aumenta, mas isso pode, né, diminuir teu lucro quando você for fazer alguma coisa, né? Você aumenta ali as possibilidades, você diminui seu lucro por consequência, né? E assim vai. Bem, são algumas posições que a gente pode fazer aqui. O importante é que você entendeu que o gráfico tem a ver com a probabilidade. E a probabilidade tem a ver com a média e o desvio padrão. São dados que são informados, né? Por sinal, se for você só aqui, a ó, porcentagem, estava bom. Né? Só que bota um gráfico, né? Bota o estatístico, cara, o gráfico vai te ajudar. bota a probabilidade. Se tu não pegar o gráfico, vai ter muito problema para interpretar o que está rolando. Porque tem bastante questão no gráfico. Né? Sim, o gráfico te ajuda a visualizar melhor as coisas. Entendi. Então, ó, por exemplo aqui, se você tiver uma empresa que tem bastante cuidado assim com a construção do salgadinho, você vai ter uma curva mais leptocúrtica, mais fina, resumidamente. Beleza? Porque, né, tu queres que, uma vez que tu se propõe que os salgadinhos tenham 100 gramas, tu vai querer ali no máximo um desvio pequenininho, né? Para mais ou para menos que seja. Então, você vai ter uma situação mais, assim, pontiaguda em relação à média. Agora, se você fizer o salgadinho de qualquer jeito, você vai ter muito salgadinho com bastante a mais, com bastante a menos, então você tem uma curva um pouco mais gordinha. Pegou a ideia? Então, o desenho do gráfico tem tudo a ver. Entendi. Beleza. Vamos fazer conta, né? O que importa ali para resolver as coisas é conta. Veja, normalmente na matemática, né, a gente joga os valores numa fórmula e encontra a resposta, né? Só que a fórmula que gera esse gráfico aqui é uma fórmula muito difícil. É essa fórmula aqui, ó. Portanto,
não vale a pena você utilizar isso. Na verdade, é impossível você utilizar isso. Ah, literalmente impossível. Só o computador faz isso numericamente. Entendi. Portanto, a gente faz um roubo, a gente rouba. A gente rouba utilizando essa formulazinha aqui, que é a fórmula da normalização. Porque eu falei de salgadinho, falei de idades, ou seja, duas coisas completamente diferentes, mas eu disse que aquela curva explica as duas coisas. De fato, explica. Apesar de serem duas coisas completamente diferentes. Elas explicam porque a gente normaliza, ou seja, a gente transforma os números do nosso problema para números que funcionam em qualquer situação. Isso se chama normalizar. Deixar normal, deixar parecido. Sacou? Mas para isso a gente precisa resolver essa conta aqui, que envolve o z, que vai ser um número que você vai usar uma tabela para chegar na resposta. Envolve o x, que é um dos valores que estão no gráfico, o mi, que é a média, e o sigma é o desvio padrão. Então esses caras normalmente são os caras informados, né? Média e o desvio padrão. Esse aqui vai ser algo associado ao problema que você está querendo resolver. É só Eu vou para. fazer um Agora exemplo aqui, tu vai entender. Diga. eu tinha parado de compartilhar a tela, mas voltou agora. Tinha parado de compartilhar? Isso, mas voltou. Bem, é por isso que eu peço sempre os alunos fazerem pelo celular, porque esse tipo de erro acontece bastante, ou melhor, fazer no computador, porque esse tipo de erro acontece bastante no celular. Certo. Bem, de toda forma, vamos fazer um problema aqui, ó. Eu quero pular toda essa parte da tabela primeiro, mas eu já vou te avisando, tem a ver com usar uma tabela. Então, provavelmente no seu concurso vai ter essa tabela aí. Não dá para decorar tudo, né? Então, você vai ter que usar a tabela ou ele vai te dar o dado. Vamos ver esse exemplo aqui, baseado em tudo que eu falei, aí você já vai entender e a gente já pode resolver as coisas lá da sua lista. Suponhamos que o comprimento de um tubo de PVC tem distribuição normal, então ele tem que afirmar isso primeiro, para usar toda essa teoria. A média é 200, e o padrão é 20. Ou seja, quem que é esse cara? O Mi. Quem que é esse cara aqui? O Sigma. Então, ele fez um gráficozinho bem chinfrinho aqui. É uma distribuição normal, por isso que essa curva aí, né? É a média no meio. Beleza. Qual a probabilidade do tubo apresentar o comprimento entre 200, que é a média, e 225, ou seja, um pouco mais que a média? Quer saber qual é a probabilidade de você aleatoriamente lá pegar um tubo e ele estar entre esses valores? Ele ter entre 200 e 225. Se a gente usar a figura que o enunciado nos deu, nossa, o cara viajou aqui. Taxa de colesterol. Essa o cara foi longe. Acho que eu sei. Acho que ele copiou e colou algo errado, né? Mas o que importa tá aqui, beleza? Então, nós queremos saber qual é a probabilidade de estar entre 200 e 225. A probabilidade é o valor dessa área, é o tamanho dessa área ponteada aqui, beleza? Tá. A questão é a seguinte, como é que eu vou achar essa área, né? Porque não é um retângulo, não é um triângulo, são coisas que eu sei calcular a área. Eu vou achar essa área usando a distribuição normal, usando aquela fórmula do Z que eu te mostrei. Essa fórmula, junto com a tabela, te diz a área, que por consequência, na nossa interpretação, é a probabilidade. Então, o que a gente tem que resolver aqui é essa conta. É uma conta de diminuição e divisão, não tem nada demais. Só tem que identificar quem é cada coisa. O Mi é a média, o sigma é o desvio padrão, e o X é o valor que você está interessado em analisar. Que no caso aqui é quem? No caso aqui, para nossa facilidade, é simplesmente o 225. Né? Que é a quantidade que ele está querendo saber ali além da média. Muito bem. Porque a média é algo muito importante, a tabela é sempre baseada na média. Então, nós vamos avaliar da média até o 225. Então, para isso, a gente tem que resolver essa conta aqui. Eu não sei como é que tu está em matemática básica, mas isso aqui é uma conta simples, né? Daí vai ficar... Aí ele não colocou aqui, né? Mas o x é 225. Então, 225 menos 200, dividido por 20. Você vai poder usar a calculadora na sua prova? Não vou poder, não. Bem, então tem que saber fazer conta de menos e de divisão. Vai ficar aqui e vai dar isso, 1,25. Então significa que o z é 1,25. Agora, como eu vou usar esse valor
para encontrar a probabilidade, que é o que o problema pede, eu tenho que olhar na tabela. Então, vamos lá na tabela. Grave o número aqui, ó, 1,25, tá vendo? Tô vendo. Daí eu olho para essa tabela aqui e vou procurar o 1,25 nas beiradas da tabela. Do lado esquerdo aqui eu procuro os dois primeiros, né? Ou seja, 1,2. E na parte aqui de cima eu procuro o próximo. É o 5. 1,25. 1,2, 5. Beleza? Agora Beleza. que eu fiz isso, eu só encontro esse cara aqui na interseção da linha e da coluna. Ou seja, esse cara, esse valor aí, o 0,3944, é a área. É a área daquele gráfico. Essa área aqui é igual a 0,39, qual que era o valor? 3944? 3944, isso aí. Isso aqui não Então, tá compartilhando a tela de novo. o problema é no seu celular, cara. Melhor você dar um F5, alguma coisa assim. Beleza. Se tá no celular, você talvez entrar e sair de novo, tá? Que aqui no Tá meu legal. computador tá mostrando que tá funcionando tudo. Agora eu Voltou a vou. aparecer? Pois é. Agora eu vou. Talvez você tenha que fechar algumas aplicações aí. Anyway. Percebeu então a ideia aqui, cara? Tu viu a tabela? Eu vi sim. Então a tabela nos disse a área. Veja, essa tabela ela nos dá a área a partir da média. Então, a partir da média, ela vai acumulando, acumulando, acumulando e te dando a área. Quando a gente está falando de uma tabela de distribuição normal, a média, isso aqui são valores de mi, né? Esse aqui é o valor de x. Mas quando a gente normaliza, a média é sempre zero. E o z aqui associado ao x igual a 225 é aquele 1,25 que a gente calculou. Então é isso que nós estamos fazendo. Calculando aqui qual é a área do 0 até 1,25. A gente só precisa olhar na tabela. Uma vez que a gente encontrou o valor do z. Daí, encontrado o valor do z, encontramos a área. A área indica a probabilidade. Então, se eu encontrei que a área é 0,39, significa que a probabilidade é 39,44%. Beleza? Beleza. A probabilidade de você achar um tubo que está entre 200 centímetros e 225 centímetros é 39,44%. Só isso. Pegou a ideia? Eu Então é acho que sim. uma conta bem básica, como você pode reparar, né? Veja que o problema não é fazer a continha, o problema é fazer a interpretação, né? A interpretação do que é o Z, a observação na tabela, são essas coisas que são difíceis aqui, tá bom? A conta é o de menos. Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou fazer um exemplo aqui e depois eu vou te pedir para fazer uma conta, tá bom? Tá legal. Tá bom. Eu quero pegar uma mais fácil, assim, para depois a gente ver as da tabela que seguem a mesma lógica, mas, ou melhor, as da teu PDF, que seguem a mesma lógica, mas são um pouco mais difíceis. Sabendo que a quantidade de calcário por 100 quilogramas de cimento, blá, 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 ó, o que importa tá aqui, ó. Esse e esse. Ok? Ok. E esse cara aqui também. Mas, de novo, a gente não vai conseguir entender essa parada se a gente não fizer o desenho. Não tem como. Tem que fazer o desenho. Enquanto tu tá aprendendo, não adianta, velho. Se tu não fizer o desenho, você não vai aprender. Depois você pegar o jeito, pode ser, mas por enquanto. Aí tem que ter o gráfico. Tem que ter o gráfico. Então, vamos lá. A média está sempre no meio, certo? Então, a média é o 16 que ele está citando ali. No meio. E ele está querendo saber qual é a quantidade, qual é a probabilidade de que o cimento esteja entre 13 e 18 quilos, ou seja, que ele esteja aqui, entre aqui e aqui.
não é? Vou colocar o 18 até um pouco mais para frente. Ou seja, a gente quer saber, cara, matematicamente, o que a gente quer saber? A gente quer saber essa área. Ok? Ok, Bom demais. Queremos saber essa área. Show. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lembrar daquela tabela, vou usar a tabela. Para usar a tabela, a gente precisava da equação do z, encontrar o valor do z, que era x menos a média de, ou melhor, desculpa, eu errei a ordem aqui. É a média. Não, eu estava certo. X menos a média dividido por 5. Tem que resolver essa conta. Problema. Aqui nós temos dois x's. Nós temos esse x e esse x. Então, a gente vai ter que fazer a conta do z para esses dois valores, tanto para o 13 quanto para o 18. Para eu encontrar o quê? Para eu encontrar uma área associada ao 13, que eu vou chamar de área 13, e outra área associada ao 18, que eu vou chamar de área 18. Todas elas divididas aqui no meio, tá bom? tá bom. Eu não tem como encontrar as duas juntas, então eu vou ter que fazer uma de cada vez. Vamos fazer a área 13 primeiro. Então eu vou chamar de Z13. Está associado ao x igual a 13. Ou melhor, vou chamar de zx igual a 13. Só o índice aqui. Então eu vou colocar 13 aqui, menos o 16, que é a média, dividido pelo desvio padrão, que de acordo com o enunciado é 1,75. Cara, eu preciso muito ir no banheiro, tá? Tô dando aula sem parar essa manhã. Tem como tu resolver essa conta para mim? Mas na mão, hein? Sem calculadora. Porque na prova Pode não vai ser. ter calculadora. Depois, se tu já quiser ir tentando, tu pode tentar fazer o Z do x igual a 18. E na volta a gente Tá. já tem tudo. Já volto.
Opa, e aí, meu velho? Conseguiu achar o z do x igual a 13? Esse que eu coloquei aqui? Consegui, te mandei o resultado aí. Deu menos 1,71428. Parece bom. Menos 1,71. Tá bom, porque a nossa tabela só tem dois numerozinhos depois da vírgula, certo? Certo. E o outro z, o do 18? O outro não cheguei a fazer, não. Talvez, se puder fazer aí, Deixa eu ver aqui. uma coisa, né? Só que em vez de 13 é 18. Dá 2 dividido por 1,75. Vai dar 1, alguma coisinha. Se você achar essas duas coisinhas depois da vírgula, não fala. Dá 1,14. 1,14? Beleza. Você tá bom de matemática básica, fez rapidinho, sem pedir dúvidas, ótimo. Bem, agora que tu tem esses dois valores, vamos interpretar isso no nosso gráfico. Olha como o gráfico ajuda. Falou que era feio, mas ajudando demais. A média, como eu falei para você, é sempre um z igual a zero. Está associado a zero. Esse z do 13 aqui, você encontrou um valor negativo e faz todo sentido do mundo, porque está para trás da média. Ou melhor, está para trás do zero, né? Então, uma coisa que está para trás do zero é negativa, certo? Certo. Uma coisa para frente do zero é positiva. Que foi o que você achou ali também. Tudo bem. Então, nosso objetivo agora é usar a tabela para encontrar as áreas. Vamos primeiro encontrar a 18, que ela é mais direta, porque ela é positiva. Eu tenho que ir lá na tabela e procurar o 1,14, 1,14. Deixa eu abrir a tabela aqui. 1,14, 1,14. Tá aqui, ó. Vou parar. 1,1 tá aqui. 4 tá aqui em cima. Então, esse é o valor da área que vai dar a média até o teu z, x é igual a 18. Certo. 1,14 que dá essa quantidade de área de 0,3729, de acordo com a tabela. 0,3729, foi isso que eu falei, né? Tá bom. Agora, como é que a gente faz para encontrar a área 13? Mesma Esse, coisa. esse 0,3729 você achou como mesmo? Tabela, velho. Ô, louco, memória da Dory do Procurando Nemo. Aqui, ó. Essa tabela eles dão na prova ou eu tenho que saber esse número? Não tem ideia, meu velho. Só sei de uma coisa, sem a tabela tu não resolve. Entendi. Porque decorar isso tudo aqui não dá, né? Pode ser que eles deem a tabela, pode ser que eles já deem o Z específico, ó. Sabendo que o Z do 1,14 é tanto, né? Aí você lá na conta acha ele, entendeu? Entendi. Mas eu acho que eles vão dar a tabela. Muito bem, então agora a gente tem que utilizar, tem que encontrar o Z do 13, que é associado ao menos 1,71. O problema é que a minha tabela não vai ter, essa tabela deste livro não vai ter 1,7, só vai ter 1,4. Tá. Mas ele disse que a versão completa está no anexo A, então vamos lá no anexo A. Aqui, ó. 1,71, né? Eu tinha dito. Aqui está 1,7. Então, 1. 1,71. Era isso mesmo? Era isso mesmo. 1,71. Ah, mas está negativo. Mas não importa. Porque esse gráfico ele é simétrico, entendeu? Ele é igual para os dois lados. Então, se eu estou calculando o positivo, a resposta é igual do negativo. É a mesma quantidade de área, entendeu? É Entendi. simétrico. Então, vamos ver quem é 1,71 lá. A gente junta em coluna. É esse aqui. 0,4564. 4564. 0,4564. Pronto, então quem vai ser a probabilidade? Vai ser a soma dessas duas áreas. Ou seja, a probabilidade do valor do que era mesmo? É colesterol, sei lá, calcário.
no cimento. O calcário no cimento está entre 13 e 18, é a soma dessas duas porcentagens, 37,29% mais 45,64%. É só fazer essa soma aqui. Tem como tu fazer para nós? Deixa eu ver. Ali é 37,29%, é isso? Vamos ver de soma, cara. Vamos ver quando que desce. Mas soma na mão aí, hein? Tá. Dá 82,93%. Ou seja, a probabilidade, 82,93%. Isso. A probabilidade de o calcário aqui está entre 13 gramas e 18 gramas, é 82,93%. Beleza? Então, meu velho, tem que entender a continha básica aqui da divisão, tem que fazer o desenho para compreender o que está rolando, certo? Certo. Vamos ver um exemplinho. Um probleminha. Ó, distribuição normal, média 20, desvio padrão 10. Olha que maravilha. Tá, peraí. A probabilidade de perdas? Como assim de perdas? Ah, retorno menor que zero. Esse retorno menor que zero. Retorno menor que zero. Retornos em um determinado mercado. Bem, entendi. É coisa de mercado financeiro, não é bem minha área. A única coisa que eu faço é comprar Bitcoin. Se bem que eu acho que eu tô melhor que 100% dos carinhas que fazem negócio no X, na XP Investimentos lá. Fiz 300% em um ano. Muito bem. De novo aqui, distribuição normal, certo? Certo. Bem, então como é que a gente começa aqui? Quem tem que fazer? Vou te mandar o que a gente já fez. Então, tu começar esse problema aqui, ó. Tu vai seguir os mesmos passos que eu. Ah, mas tem porcentagem. Ignora que é porcentagem. É como se fosse quilos, é como se fosse anos, ok? Não tem Ok. diferença nenhuma. A coisa é, a interpretação que tu tem que ter, que é mais da tua área do que da minha, é o seguinte. Se ele está querendo que teve perdas financeiras, né? Está querendo saber sobre perdas financeiras, ele está querendo saber a probabilidade associado a 0% de média, certo? Sim. Né? Porque a média de lucro aqui é 20%, né? Mas, se a gente está querendo saber a probabilidade de perdas financeiras, a gente está querendo saber o zero. Então, eu vou fazer o desenho para ti, porque tu vai ver, né, como é importante saber o desenho. Quem que é a nossa média? 20%. Então, o cara do meio é o 20%. Certo? Tá. Então, a gente quer saber a probabilidade de zero. De zero para baixo, né? Porque você pode ter prejuízo, né? Então, você está querendo saber do zero para baixo. Ou seja, você está querendo saber essa área aqui. Beleza? Como é que calcula o desvio padrão mesmo? Você comentou? Não se calcula, você já tem ele aqui. Você tem que calcular é o Z. Certo. Tu decorou a fórmula já ou ela está em algum lugar, né? Eu vou te mandar aquela tabela e daí você
tenta chegar na resposta. Vou te dar 5 minutos aí para fazer essa conta. Se você não conseguir fazer, eu faço. E aqui é assim, minha aula eu sempre peço para os alunos fazerem as coisas, porque eu fazendo é óbvio, né? Trabalho com isso todo dia, 10 anos. Agora, Certo. quando a gente pega para fazer, já não é tão óbvio assim. Vou só te dar uma dica, né? Essa Esse, tabela que eu digo, esse G que tá embaixo é o que mesmo? ô, velho, mas a gente tá falando sobre isso a aula toda, hein? Desvio padrão, certo? É Não porque é é G, é estranho, né, que sigma. é G com o padrão. Não é G, cara, é o sigma. Mesmo É, signo do arquivo que a gente estava fazendo agora há pouco. Olha lá o arquivo que eu te mandei. parece com G, mas o nome é sigma. Sim. Mas é o desvio padrão, isso que importa. Beleza? Tá bom. Isso. Então, você tem isso. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Eu te mandei uma tabela, na verdade eu te mandei duas. Eu vou apagar uma, para não causar confusão. Outro dia eu te mando a outra. Você vai usar essa tabela que eu enviei. Essa tabela é que nem aquela que a gente estava usando antes. Mas veja que a tabela, ela, como o desenho mostra, ela está sempre dando os valores a partir da média. Certo? Certo. Então, se você for calcular alguma coisa ali com o Z que você vai achar, você vai calcular a parte amarela. Porque é isso que a tabela dá. A parte amarela. Tem que fazer. É o que a tabela dá. Mas você não quer o amarelo, você quer o rosa, certo? Pela É, nossa interpretação, você quer o rosa, concorda comigo? o rosa, eu não tenho informação do rosa aí, não. E? Eu não tenho informação do rosa. Você não tem informação do rosa, mas você tem essa conta, você tem essa, você tem a tabela. Como eu estou falando, a tabela ela te dá exatamente isso que falta para chegar no meio, certo? Concorda comigo? Ah, Não é isso que a gente fez até agora, velho? Contando pedacinhos até chegar no meio? parece que é. Acho que é Não, isso, né? parece que não. É sim, velho. Tu tava concordando comigo, tava fazendo a conta até agora, certo? Mas esse é outro problema, é diferente. Não, é um outro problema, mas é a mesma coisa. A distribuição normal é sempre a mesma coisa. A questão é que você quer a parte rosa. Mas como eu estou te dizendo, a tabela, igual a gente fez nos outros problemas, vai te dar essa parte amarela aqui. Aham. Agora, tem como encontrar a parte rosa sabendo a parte amarela? Tem. Esse é o ponto. Se você olhar para isso aqui, é metade do gráfico, né? O que está para trás da média é metade, o que está para frente da média é outra metade. Então, se é metade, a soma da parte rosa com a amarela vai dar 50%. Então, o rosa mais o amarelo dá 50%. Então, vamos dizer assim, vamos chamar de área rosa mais a área amarela dá 50%, que em números de probabilidade é 0,5. Portanto, se eu descobrir o valor da área amarela, que é o que a tabela me diz, o que a tabela nos dá quando a gente olha lá, depois de encontrar o Z, se eu descobrir o valor da área amarela, é só eu fazer uma continha básica que eu descubro o valor da área rosa, que é o que me interessa, de acordo com a interpretação do desenho, certo? Ah, Então, por isso, você vai agora achar o Z, vai olhar na tabela, vai encontrar o valor da área, que vai ser a área amarela, e daí você vem aqui, joga o valor da área amarela e encontra o valor da área rosa, beleza? tá bom. Beleza. Então, tente aí, tente, tente o quanto der aí, depois, se não conseguir, eu faço, beleza? Mas acho que você consegue. Então, você tem todos os valores aí, né? Tá tudo no enunciado. Só jogar aqui, achar o Z, depois olhar a tabela. Eu também te mandei a tabela no WhatsApp, é só abrir lá que tá tudo certo. Isso dá -2, não é isso? Menos 2? É. Não sei. Você fez 0 menos 20 dividido por 10. Dá menos 2, exatamente. Então, de novo, pela interpretação do problema, o Z da média é sempre 0,
e você encontrou um Z de menos 2. No caso, menos 2,00, né? Para deixar baseado no que a tabela usa, duas casas decimais, certo? Certo. Menos 2,00. Agora você tem que ir lá na tabela e procurar o valor do Z associado ao 2. Na hora que você for lá e achar esse valor, me fale. Deixa eu ver. Mas aqui na tabela aparece vários valores por 2 aqui, né? Não, né? Não é assim que a gente fez, né? Olha como é que eu fiz de novo e faço igual. Sempre juntando linha com coluna. Tem um valor só. Só abrir o arquivo que eu lhe enviei também das contas anteriores. Ah, se bem que eu não mandei, né? Os três. Mas lembra que eu fazia assim? Eu fazia a linha e a coluna? Fazia uma reta vermelha na linha, outra reta vermelha na coluna. Na interseção você tinha o valor do Z, certo? A interseção. Lembra que eu fazia isso, cara? Não pra lembrar, não. Aqui, cara, não fiz. Isso aqui é o quê, cara? Eu só quero entender de onde é que você tirou esse valor da coluna aí, que eu não entendi. Eu que não estou entendendo a tua dúvida. No meu Porque caso aparece. era 1,71. Então, 1,7 e 1. No seu caso é o 2,0. É porque não tá claro com a explicação sua de onde você tirou esse valor da coluna por 2 aí, né? Que valor da coluna, cara? Que você riscou em vermelho aí. Ah, o meu é um caso, o teu é outro caso. O teu caso é o 2,00. Não, até o 2,00 eu cheguei, né? Só que o valor que é associado ele na coluna, que eu não tô entendendo o que você tá falando. Tá entendendo que é juntar essas duas coisas aqui? Não, Isso aqui. é. Quando que não aparece aqui a apresentação pra. É, por isso que eu falei para ser pelo computador, né? É que deve ter algum problema com todo. Não, o problema com certeza é aí, né? Eu tô todas as aulas pelo computador e nunca dá problema. É estranho que eu sempre assisti aula por aqui no QD, só com a tua aula tá dando. Pois é, estranho. Mas o valor é 0,4772. O Z associado ao 2,00 é 0,4772. Então, a área amarela é essa. 4772. Coloco 4772 aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui, vou deixar roxo. Daí, como a gente está interessado na área rosa, só jogar o valor lá para o outro lado. A área rosa vai ficar igual a 0,5 menos 0,4772. Então, vai ser a subtração dessas duas coisas, que vai dar alguma coisa perto de 0,0228. Ou seja, em porcentagem, né, que é o que nos interessa, é uma probabilidade de cerca de 2%. Né? Cerca de 2% porque está aproximado ali, né? 2,5% no caso. É a opção mais próxima da resposta. Próximo de 2,5%. Então é isso, é usar a tabela. Provavelmente vai ter tabela na sua prova, então tem que ficar esperto com a visualização das linhas e das colunas na tabela. Beleza? Tudo bem. Então é isso aí. Bem, eu vou te mandar essa apostila que a gente usou aqui, dos arquivos que a gente trabalhou, porque normalmente esses materiais de cursinho aí é muito jogado as coisas, aí não tem como aprender mesmo. Mas é sempre a mesma coisa, identificar qual é o Z, associar ele com a probabilidade, mas você nunca vai entender de fato o que é que você está procurando se você não fizer o desenho. Então, até mesmo a apostila, ela mostra bastante, a apostila não,
Os teus PDFs mostram bastante desenhos lá. Mas eles não pintam, né? Fazem toda essa explicação da subtração das áreas, etc. Isso a apostila já faz um pouco melhor. Daí é só seguir os exemplos que a apostila faz, acho que você vai entender bem. Eu lhe enviei a apostila, mas ela tá chegando aí, acredito. Tá indo meio devagar. Acho que a conexão tá meio ruim aí. Por isso que o celular ficou travando. A apostila é bem leve, 4 MB já era para ter chegado. Há bastante tempo. Beleza? Então é isso aí. Qualquer coisa é só perguntar. Valeu, obrigado. Abraço, valeu.